Ainda estamos em janeiro, mas praticamente todo mundo já pensou na sua listinha de metas ou já está pensando no que vai fazer durante o ano e buscando ser o mais produtivo possível nisso. O mundo hoje em dia tem influenciado a gente nessa estética hiper mega produtiva de acordar bem cedinho e dormir bem tarde, produzindo ao máximo que você pode e fazendo tudo bem contado, tendo uma vida totalmente programada praticamente, e isso é admirável de fato. Eu admiro muito quem consegue ter uma vida totalmente programada, bem certinho assim. O que acontece é que nós pensamos muito nas áreas diferentes da nossa vida que nós precisamos e queremos evoluir. A gente pensa na área de relacionamentos, das nossas amizades, na área profissional, a financeira, o que a gente vai estudar durante o ano, pra gente não parar de adquirir conhecimento, até porque isso é muito importante. Nunca devemos parar de estudar, de aprender, concordo plenamente. Mas o resultado de tantas coisas pré-programadas assim, em que são levadas muito a sério, é que a gente vê pouquíssimas pessoas que levam a vida espiritual a sério, tanto quanto essas outras coisas. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer nada disso, porque, porque eu gasto muito tempo com o meu trabalho, com a minha rotina, com os meus estudos, com os meus amigos, com a minha família, então não tem como eu ter esse tempo inteiro para poder ficar com Jesus. Não tem como eu ter esse tempo inteiro para poder ler a Bíblia, para poder ter um momento de oração. Não tem como eu gastar tantas horas assim, não tem como. Mas Jesus diz que nós devemos amá-lo acima de tudo, inclusive de nós mesmos e da nossa família e de tudo que nós temos. Então você tira um tempo para tudo, nós tiramos um tempo para tudo separado. A gente quer ser bem organizadinho, mas a gente não tira um tempo para ter comunhão com Deus. Eu não falo isso para julgar nem nada assim, porque eu já estive e de vez em quando eu penso, nossa, não posso ir para essa situação de novo, de ficar colocando prioridade em um monte de coisa e não colocar prioridade no meu momento com Deus. Não posso, porque eu já estive nessa situação e eu não quero voltar para lá nunca mais. Você provavelmente já ficou sabendo de alguém, ou você já esteve nessa situação, de que no começo da caminhada cristã tinha um fervor muito grande, se sentia realmente apaixonado por Cristo, por conhecer mais a palavra, tinha sede e fome de verdade das Escrituras, de conhecer mais de tudo aquilo, de se encher. Estava sempre buscando se encher de Deus, porque não tinha isso, não estava tendo, ou estava muito distante, ou não tinha conhecido Jesus ainda. Então logo no começo todo mundo quer se encher e fica dessa forma, mas depois parece que em um certo ponto isso não existe mais, isso acaba, é como se fosse um período dessa paixão que simplesmente termina. Mas na verdade não é bem isso que acontece. O que acontece de verdade é que nós ficamos acomodados. Chega um certo ponto que a gente acha que já se encheu muito e a gente começa a caminhar com menos intensidade atrás de Jesus. A gente começa a baixar um pouquinho assim a nossa fome. Pensa, não, eu já estou me alimentando muito, eu estou num ritmo constante aqui, não precisa eu aumentar tanto desse jeito. Tá ficando bom. Tô chegando num equilíbrio, então não vou continuar caminhando mais ainda, não precisa, porque agora eu já tô num ritmo legal, eu tô conseguindo caminhar mais, eu tô conseguindo correr, então tá ótimo. Então nós nos acomodamos no nosso lugar e simplesmente paramos de caminhar, de avançar, e aí é nisso daí que a nossa fome vai sumindo, vai morrendo. Nossa, mas por que a fome não continua então se eu parei de me alimentar? Por que ela simplesmente parece que para, vai embora? Ela não deveria continuar? Sim, ela deveria continuar, mas o que acontece é que nós não deixamos de nos alimentar. A gente se alimenta, mas de coisas diferentes. A gente se alimenta daquela fome insaciável por querer saber mais sobre os assuntos intelectuais. A gente se alimenta dessa fome insaciável por ter uma rotina perfeita. A gente se alimenta dessa fome de ser produtivo, de ter notas boas, de ser uma pessoa interessante, uma pessoa bonita, uma pessoa culta, independente de qual seja a sua fome, para que lado vai ela. Mas o que acontece é que nós não paramos totalmente de nos alimentar, mas a gente se alimenta tanto dessas coisas, acaba diminuindo a nossa alimentação das coisas espirituais e aumenta muito dessas outras coisas. Então a nossa fome espiritual morre, vai morrendo. E uma reflexão sobre isso do pastor Luciano Subirá, e eu achei muito interessante o exemplo que ele usou, e eu acho que vai se encaixar aqui também. Ele falou assim, eu sou de uma época que os pais eram bem duros com os filhos, e ele contou o caso de que quando ele era criança, eu acho que isso já aconteceu com quase todo mundo, que
quando ele queria comer qualquer coisa, pedir para comer qualquer coisa antes do horário de almoço, a mãe dele não gostava. A mãe dele, claro, brigava e falava, olha, se vocês ficarem comendo porcaria, mesmo que fosse um pãozinho, um biscoito, mas ela falou, se vocês se alimentarem de outras comidas antes do horário do almoço, quando eu colocar comida saudável, comida de verdade para vocês na mesa, na hora do almoço, vocês não vão ter fome, o apetite de vocês vai ir embora. É exatamente isso que acontece com a gente quando a gente fica acomodado em questões espirituais. Quando a gente se acomoda, quando a gente para, quando a gente simplesmente para de se alimentar e a gente se alimenta antes do almoço de outras coisas, de docinhos, de essas outras besteiras, assim, desses lanchinhos, quando chega a hora da gente ter fome espiritual mesmo, a gente já tá cheio de outras coisas que não era para ter se alimentado porque não são saudáveis, que a gente não sente mais fome. Nossa, não, eu não sinto fome de comer comida saudável, eu não sinto e tal, não sinto fome espiritual, não sinto fome de ler a Bíblia. Eu sou cristão, mas eu não sinto fome, assim, de orar e tal. Gente, isso não está correto. E eu já estive nessa situação mais de uma vez, eu já me vi nessa situação e hoje em dia eu não quero mais voltar para isso. E eu luto para que eu não volte, para eu ter um tempo separado com Deus, mesmo naqueles dias em que a rotina pesa e cansa e às vezes eu penso, não vou orar hoje, mas não, eu não tiro esse costume da minha lista. E isso faz com que a minha fome permaneça sempre muito grande, que a chama permaneça sempre acesa de amor por Jesus. A fome inicial que você teve quando você se converteu, quando você começou a ter a sua caminhada de intimidade com Deus, ela não morreu, ela só tá fraca porque você tá se alimentando de coisas erradas que não são saudáveis durante todo esse caminho. Então o que nós precisamos fazer é ter autoconsciência de entender, nossa, eu não estou tendo fome espiritual. É alguma coisa errada comigo? Será que eu não tô querendo mais ser cristão? Muita gente se afasta da igreja, se afasta de Cristo quando chega nessa situação. Não tem mais fome de nada disso. E pensa, o problema deve ser eu, ou então simplesmente não me chama mais atenção, não faz sentido pra mim, vou deixar isso de lado. Mas não é assim que funciona, meus queridos. Nós devemos manter essa fome acesa, essa chama acesa. E isso é através de buscar a Deus. Isso é através de ler a Bíblia. Não tem como você parar de ler a Bíblia, se alimentar de streamings, de séries, do que as pessoas colocam na internet, de um monte de coisa e achar que você vai ter fome de Deus assim do nada. Sim, Deus vai tocar no seu coração em nome de Jesus, assim como Ele tocou no meu, para me fazer despertar para isso e entender o que estava acontecendo para poder reverter essa situação, mas não permaneça igual. Se você está ouvindo isso agora e você se identificou com alguma coisa em relação a isso, de que você está perdendo a sua fome espiritual ou está sendo menos constante, mude essa situação agora. Busque fazer diferente. Vá aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu acho que eu tô perdendo a minha fome, ou eu perdi, ou eu acho que eu nunca tive muito, eu acho que eu poderia ter mais. Ore a Ele, peça ajuda, peça discernimento, que Ele vai te dar. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Ele está disposto a te ouvir, a entender você, Ele te entende. Ele te entende, busque alguém para te ajudar nessa caminhada, mas não perca o Senhor, perca tudo. Diminua um pouquinho do seu foco no trabalho, nos estudos, não deixe de estudar nem de trabalhar, não é isso que eu tô falando. Mas, se necessário, diminua um pouco isso para deixar um tempo separado para Deus. Ele é muito importante na sua vida, ele tem que ser muito importante na sua vida. Como é que você quer deixar 5 minutinhos antes de dormir separado para Deus e horas ao longo do dia para o trabalho? Eu sei que demanda muito tempo de você, eu entendo totalmente a sua situação, mas busque ter um tempo com o Senhor. Isso é sobre você e Ele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a igreja, com o seu pastor. Isso é sobre você e Deus, isso é o seu relacionamento íntimo com Ele. Então, eu oro para que Deus toque no seu coração em relação a isso, no coração de todos nós, inclusive no meu, para que eu não volte a essa situação nunca mais, que é o meu desejo, que eu continue só mais constante em Cristo daqui para frente, a cada dia. Espero muito que esse vídeo tenha te abençoado, tenha falado ao seu coração. Se você gostou, manda para alguém que você acha que precisa, comenta aqui embaixo o que você achou desse assunto, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.